Alegria a gente poder encontrar mais uma vez, para que a gente possa meditar um trecho da Palavra de Deus. Existem momentos na nossa vida que os momentos são mais densos, momentos mais difíceis, aonde a gente perde o horizonte, aonde a gente não vê mais sentido, onde a gente não vê saída, onde às vezes, muitas vezes a gente se perde. A gente se perde de si mesmo. E o mais grave é quando a gente perde Deus. E quando a gente vai levando uma vida espiritual, que ela vai ficando meio pela metade. E que a gente não vai percebendo bem. É como se a gente se acostumasse a uma vida de meia medida. É como se a gente vivesse de meias verdades, de trabalhar e ganhar meio salário, ou de morar no meio quarto. É uma vida pela metade. E parece que a gente se acostuma e não percebe que a vida está diminuída. É como se a gente não sentisse falta. A gente entra no comodismo e parece que não percebe que não faz falta uma medida mais inteira da vida. É como se a gente não percebesse que falta um pedaço maior. É tão interessante, Fernando Pessoa fala que o que a gente precisa não é ser grande, a gente precisa da inteireza. A gente precisa de ser ser humano inteiro e a nossa vida espiritual, ela exige de nós uma inteireza. Então, se a gente avalia o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 15, ele é tão interessante que é o Evangelho dos perdidos. Ou é o filho que se perdeu, saiu de casa. Ou a mulher que perdeu uma moeda. Ou é a ovelha que se perdeu. De todo jeito, quando alguém perde, ou a gente perde, ou a gente se perde. Mas vou dizer de novo, o mais grave na nossa vida é perder Deus. Então, mas quando eu perco Deus, o que eu faço? Eu vou procurar por Ele. Eu vou achar, né? Quando eu falo, mas a vida está esquisita, a vida está ruim, eu perdi o horizonte, a vida sem sentido, eu perdi a esperança. Como que a gente pode perder a esperança? Se a esperança é o respiro da alma do cristão. Assim como o ar é importante porque o corpo respire, a alma sem esperança, ela morre. E a esperança do cristão não é o otimismo, a esperança do cristão tem nome. Ela se chama Jesus. Então, como é que eu reconheço isso, né? Nossa Senhora, quando perdeu Jesus, ela foi procurar por Ele. Ela andou 3 dias para encontrá-lo. E nós, quando percebemos que a nossa vida espiritual está diminuída, o que nós temos feito por isso? Então, a gente vai aprender, e hoje, no Evangelho, Evangelho de Lucas 15, eu vou pegar o Evangelho da mulher que perdeu uma moeda. Ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma. E às vezes na nossa vida, às vezes a gente perdeu só o hábito de oração. Só não estou indo confessar, só uma coisa pequena que a gente perdeu, a gente fala, é só uma coisinha pequena que eu perdi. Mas, na verdade, a gente precisa reaprender a arte de buscar. É isso na nossa vida. Então, essa mulher, se vocês acompanharem no Evangelho, ela faz 4 verbos. São 4 verbos que ela faz. A primeira vez, quando ela percebe que ela perdeu a moeda, ela acende a luz. Então, como é que na minha vida, quando eu descubro que eu perdi, eu acendo a luz? Que luz é essa? A luz, quem é a luz da nossa vida? Quem é a lâmpada que ilumina os meus passos? Não é a palavra do Senhor? Porque Jesus não é a palavra de Deus encarnada? Então eu preciso ter coragem de pegar a minha vida e colocar a luz do Evangelho nela, para ver o que caminha de acordo com a palavra de Deus e aquilo que não caminha com a palavra de Deus. A gente precisa de uma coisa que se chama coragem. Precisamos de uma coisa que se chama verdade. Quando a gente acha que lavou o carro, que o carro está bonito, e que a gente dirige, quando o sol bate no para-brisa, você vê exatamente aonde está sujo. Porque é a luz que mostra aquilo que não está bom. Sem a luz eu vou achar que está tudo ótimo.
está tudo aparentemente limpo, que eu estou vivendo uma vida muito boa, fantástica. Então é preciso ter a coragem de olhar a nossa vida e falar, Senhor, o quanto falta para que eu possa caminhar melhor? O quanto falta de acordo com a palavra? Então é preciso que a gente tenha essa primeira atitude nossa, essa coragem. Vamos acender a luz da palavra de Deus na nossa vida. É a primeira coisa. A segunda coisa que eu preciso fazer é procurar. Então, a gente tem que procurar. Por que a minha vida espiritual ela está de meias verdades? Por que eu estou vivendo uma vida mais ou menos? Por que apesar de ser católica, cristã, eu ando me arrastando pela vida? Eu ando sem coragem de dar um passo, sem coragem de me definir. O que na verdade está acontecendo? Às vezes, quando a gente procura, a gente descobre, quando a gente tem que ser honesto conosco, a gente tem que se colocar diante de Deus, diante da palavra dEle, diante dEle e se rasgar. Às vezes a gente, quando diz assim, mas eu vou me rasgar como? Vou ficar nu como? Quando eu digo ficar nu diante de Deus, não é tirar a roupa, é rasgar a alma. E às vezes, o que eu não tenho? Qual é, às vezes, o que está tirando a minha esperança? O que está fazendo com que o meu lado espiritual esteja sendo desvitalizado? Às vezes eu não confio no amor de Deus. Ah, será que eu acredito que o amor que Deus tem por mim, por você, por cada um, é um amor absolutamente incondicional? Que Deus não nos ama se, Deus não nos ama com, mas Deus nos ama apesar da nossa miséria, apesar do nosso fracasso, apesar do nada que somos. Ele simplesmente ama. Então, às vezes a gente acha que o amor de Deus é assim, ele pega o amor, fatia e dá um pedacinho para cada um. Não. O amor de Deus é inteiro para cada um de nós. Inteiro. Então, quanto que para nós é difícil acreditar, né? Porque as nossas experiências de amor são tão ruins, né? A gente é sempre tão traído, tão abandonado, tão trocado, que a gente acha que Deus vai fazer assim também. Que a medida de Deus, com o amor dele por nós, também é dessa forma. Então a gente não se sente amado, nunca fez a experiência de verdade, de sentir esse amor, sentir o amor de Deus. Então a gente fica desconfiado, né? A gente desconfia, né? E isso desvitaliza. Ah, mas será que é verdadeiro isso que Jesus disse? Que todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá? De verdade, eu te digo, de verdade. Você crê que a nossa vida vai muito além do que os nossos olhos veem? Será que você acredita de verdade que a morte não tem a última palavra na nossa vida? De verdade você crê que não fomos feitos para a dor, mas para o amor? De verdade você crê que a vida que você carrega é muito maior que você imagina e que a gente deveria pensar nisso para ver que dignidade temos e como é que temos que andar porque somos filhos do Altíssimo? Será que de verdade, se alguém te pergunta quem você é, e é tão interessante que se alguém pergunta assim, quem você é? Eu vou responder, eu sou médica, sou pediatra? Não. Eu respondo, eu sou filha de Deus. Filha qualquer? Não. Filha amada de Deus. Mas só porque sou eu? Não. Cada um de nós tem que ter a coragem de dizer, eu sou o filho amado, eu sou a filha amada. Esse é o princípio da nossa vida espiritual. Se a gente duvidar disso, a gente não vai caminhar com mais nada. Será que a gente acredita que o pensamento de Deus, e está escrito na palavra de Deus, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos? Porque o pensamento de Deus somos nós. Ele não nos esquece, Ele é fiel e Ele cuida de cada filho dele. Você crê nisso? Você crê que Deus te conhece, não como quem tem um conhecimento externo e que apenas tem o número do seu celular? Deus não precisa do número do nosso celular, não. Ele nos conhece, Ele nos fez, né? Foi o único que nos viu dentro do ventre da mãe, está escrito na palavra de Deus, é só lembrar dessas coisas. Mas a gente esquece, né? É isso. A gente não vai ter na vida espiritual, então a gente vai vivendo de meias medidas, então a gente não se enche dessas verdades. Que Deus sonhou comigo, sonhou com você, por isso a gente existe. É por isso que existimos. E aí, porque nós existimos,
E Jesus nos deu a vida, né? Quando o coração dele é ferido e que ele derrama sangue e água, naquela água que é o batismo, a prefiguração do batismo, ele nos faz filhos de Deus. Então nós somos filhos por causa do Filho. Nós somos filhos de Deus no Filho, que é Jesus. Só da gente parar e pensar nisso. Num Deus que nos ama incondicionalmente, que cuida de cada um de nós, não era já uma razão de uma alegria indescritível? Seria uma razão de uma alegria indescritível. Mas apesar disso, às vezes a gente ainda não conseguiu compreender, não experimentou. A gente precisa pedir a Deus essa graça, de se sentir filho amado, né? Porque isso, eu te garanto, isso vai dar um impulso na sua vida. E aí o que vai te prender, o que vai te deixar atado? Você vai ter medo de quê? O que está escrito na palavra de Deus? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Quem pode? É porque a gente calcula tudo racional, a gente não se lança em Deus, a gente não tem a confiança de que um filho deveria ter. Sabe o que eu mais gosto de treinar? Talvez seja porque eu sou pediatra, né? Que meu sonho é ser igual um menino de 2 anos de idade, que daí dá a mão para o pai. O pai anda, ele anda. O pai para, ele para. Eu nunca pergunto, por que você parou, pai? Por que você andou? É assim. A gente precisa se entregar ao Pai dessa forma incondicional, acreditar nesse amor incondicional dele por nós e se entregar. Se o pai andou, a gente anda. Se o pai parou, a gente para, da confiança absoluta de filho. Como, sabe quando uma mãe coloca um filho no colo e caminha? Ela vai levar o filho para alguma coisa ruim? Jamais. Ela vai deixar de dar o melhor para o filho? Jamais. Pode imaginar Deus? Você acha que Ele nos levaria a alguma coisa ruim? Você acha que Ele traria para a nossa vida alguma coisa ruim? Não faria. Afirmo para vocês, não faria. Mas é essa confiança que a gente tem que trabalhar. Então, por isso que eu tenho que buscar. Às vezes, quando eu vou olhar a minha vida diante da palavra, eu descubro que a minha vida não caminha porque eu estou parada numa falta de perdão. E meu coração está duro, duro, duro. E eu não perdoo, eu não liberto o outro, nem me liberto, então não caminho. Então, a minha vida não consegue ser vitalizada. Eu estou naquele pessimismo, achando que todo mundo vai fazer aquilo comigo, todo mundo vai me trair. Eu fico parada naquele processo. Ou eu estou parada num processo de dor. E aí eu volto sempre, sabe? Quando a ferida faz a casca, a gente vai lá e tira a casca. E sangra de novo. E começa de novo. Quando eu deveria pedir ao Senhor, Jesus, perdoar não é brinquedo, porque o ser humano não tem esse poder, não dá conta. Mas o Senhor em mim é quem perdoa. Me ajuda. A gente se coloca diante de Deus a nossa miséria e fala, sou miserável, Senhor. Eu sou fraco mesmo, por isso que eu preciso tanto do Senhor. Eu falo que aqui é muito barro e pouco espírito. Faz o inverso, Senhor. Nos enche de muito espírito e diminui o barro. Mas esse é um processo, à medida que eu me abro. Então é preciso ter a coragem de buscar. Eu já acendi a luz, a gente busca o que na nossa vida, como cristão, aliás, até desagrada ao Senhor. O que na minha vida, Senhor, está deixando com que eu viva meia vida? Uma vida espiritual que não convence nem a mim. Que caminho achando que Deus é o Deus mágico, que eu só preciso dele na hora do aperto, mas não um Deus que caminha comigo, não tem a consciência de caminhar na presença de Deus, caminhar na presença de Maria Santíssima. Então, o terceiro verbo que a mulher usa é o varrer. Então, ela acende a luz, ela procura e ela varre. Vocês observam que o varrer é um verbo ativo, é fazer algo. Então, tem uma historinha tão interessante que é do livro do Pequeno Príncipe, pode ser que algum de vocês tenha lido. E o Pequeno Príncipe, ele mora num planetinha, e todos os dias ele precisa varrer o planeta dele, porque cresce uma erva daninha que se chama baobá. E é essa erva daninha que, se ela não é arrancada todos os dias, ela cresce, toma conta do planeta e destrói o planeta. Somos nós. Todos os dias, e aí alguém pergunta, mas você precisa de varrer o seu planetinha todos os dias? Ele fala, todos os dias. Mas como é que você consegue tempo? E ele responde, é uma questão de disciplina. Então, preste atenção. Todos os dias, quando a gente se levanta, a gente não tem que arrumar
para fazer alguma coisa, ou se eu vou sair para trabalhar, ou se eu vou continuar dentro da minha casa. Mas a gente não tem uma sequência? Então, há vários estudos que mostram que a primeira coisa que a gente coloca na nossa cabeça é aquilo que a gente vai triturar durante todo o dia. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que colocar em nós? O que eu tenho que varrer? Eu tenho que varrer o pessimismo. Eu tenho que varrer aquilo que me desvitaliza de Deus. Aquilo que o inimigo de Deus fica sussurrando no seu ouvido. Ah, você está acreditando nessas coisas que essa médica está falando? Você está achando que Deus te ama mesmo? Ah, a situação está difícil, então vai ficar pior ainda. Sabe essas coisas que vão sendo sussurradas no seu ouvido? Varre. Varre, abre a janela, abre o seu coração, abra a janela do seu coração, abra as portas da sua casa, que eu digo, a sua casa é você mesmo. Sabe qual a grande dificuldade dessa pandemia? Foi voltar para dentro de si, voltar para casa. Volta para dentro da sua casa, volta para dentro de você, abra e deixa o Espírito Santo de Deus varrer. Deixa ele tirar aquilo que não estava servindo para nada, aquilo que está te desvitalizando, aquilo que está te tirando a fonte de esperança, aquilo que está te impedindo de ler a palavra de Deus, onde está escrito na carta aos Romanos. A esperança nunca vai te decepcionar, porque foi derramada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Quem é a nossa esperança? O nome dele é Jesus. Você acha que Jesus vai te decepcionar quando? Nunca. Nunca. Jamais. Então é preciso que a gente tenha essa ousadia. Então, quando digo que é preciso ter uma disciplina, meus queridos irmãos, nós não vamos fazer nunca nenhum progresso. Não é só na área espiritual, não. Em nada na nossa vida, se a gente não tiver uma coisa que se chama disciplina. A disciplina, ela é fundamental. Mas eu tenho que rezar todos os dias? Claro. Você se alimenta quantas vezes por dia? Com a pandemia, tem gente que alimenta uma vez só, o dia inteiro. O dia inteiro come. Sabe quantos quilos as crianças ganharam nessa pandemia em um ano? Em média, 10 quilos. Isso é uma coisa absurda. Entre tantas que aconteceu nessa pandemia, uma delas é o ganho de peso. Eu tive um adolescente que ganhou 20 quilos. É assustador. E eu pergunto para eles e pergunto para você. E o seu espírito tem sido alimentado, a sua alma, quantas vezes ao dia? Todos os dias, quando a gente levanta a primeira pessoa, quem a gente ajoelha e se curva é o nosso Pai. E fala, bom dia, meu Pai. A sua bênção. É a primeira coisa do dia. Ajoelha diante daquele que te criou e sabe que você levanta para servi-lo, para amá-lo. Né? E fala com ele, usa meus olhos, usa meu ouvido, meus braços e minhas pernas. Para quê? Para me servir. Que a minha vida, Senhor, seja uma resposta da sua grandeza. Mostra pela sua vida que nós não viemos aqui para brincar e dormir, mas é para trabalhar. Assim como nosso Pai trabalha, assim como Jesus também não para de trabalhar. Nós que somos cristãos temos que estar trabalhando para o Senhor, não é? Mas o primeiro lugar que Deus tem que trabalhar é onde? Em você. Que tem que levantar com coragem, com esperança, com a força do Espírito de Deus que nos empurra. E fala, o Senhor já foi derramado no meu coração no dia do batismo. Me levanta, me dá coragem de ser um filho de Deus. De ter um comportamento de quem anda na presença de Deus. Lembra o que Deus Pai falou para Abraão? Olha que lindo, a gente esquece as coisas todas porque a gente não lê, né? Está escrito lá na palavra de Deus. Quando Deus Pai fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós não damos conta de ser perfeito. Nós não. Tudo é graça de Deus. Como é que eu vou dar conta de ter disciplina? Pela graça de Deus. Como é que eu vou dar conta de rezar? Pela graça de Deus. Tudo é graça. A gente não consegue nenhum pensamento bacana sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, a gente divaga. Sem a graça de Deus, a gente caminha para todos os lados e caminha para lugar nenhum. A nossa igreja, nós temos tantos privilégios, e uma delas é o tanto santo encantador. Uma das, Teresa de Ávila. Teresa tinha uma coisa interessante, ela falava com o Senhor assim, Senhor, hoje dentro de casa tem uma louca, e a louca está solta. Hoje eu tenho que amarrar a louca, Senhor. Amarra porque ela não está boa. Hoje ela está pior que os outros dias. Quem é a casa? Ela mesma? Quem é a louca? A imaginação. E a gente viaja. E a gente sofre por coisas que nem vão acontecer. E isso porque nos tira do centro. Qual é o nosso centro? É Jesus. Se a gente sair desse centro, a gente está solto para qualquer vento que vem te derrubar. Enquanto a gente não firmar em Deus. Então, por isso que a gente precisa da disciplina.
Por isso que a hora que a louca da casa entra, que é a imaginação, a gente tem que detectar e falar, Senhor, me prende? Isso é tão interessante que as mães, quando o filho não come, ela já liga chorando e fala, doutora, o menino não comeu. Por que ela está chorando? É porque na cabeça dela o raciocínio é assim, a criança não comeu, ela vai ficar fraca, ela vai adoecer, ela vai internar e a mãe já está chorando o óbito da criança. Já está lá no velório, o menino só não almoçou. Essa é a imaginação que nos descentra, tira tanta energia nossa, né? Nos faz enfraquecidos do espírito. Por quê? Porque não temos essa firmeza. Né? Então é preciso que a gente tenha disciplina. E essa disciplina, ela é absolutamente importante. Né? Nós precisamos estar disciplinados com a oração. Então, rezar todos os dias? Sim. Só uma vez por dia? É pouco, né, gente? À medida que a gente vai caminhando na nossa vida espiritual, a gente vai entendendo que a gente precisa rezar, na verdade, o dia inteiro. Mas a oração contínua também é graça. E isso vai depois de uma caminhada que Deus vai nos concedendo as graças. Até lá, comece a rezar pelo menos na hora que você levanta. Quem sabe você consegue dividir o tempo e saber que no meio da manhã, entre a manhã para a tarde, na hora do Ângelus, a gente deveria rezar mais um pouco. E às 6 da tarde, ou pelo menos antes de dormir, que todos os dias a gente deveria ter a nossa vida acertada com o Senhor. Limpa a casa, a gente não sabe de nada, não é? É preciso estar sempre junto com o Senhor, pede graças diferentes. Sabe, eu tenho 32 anos que eu trabalho em CTI infantil. Trabalho na Santa Casa, tenho o privilégio de trabalhar com as crianças do SUS, privilégio, de ver como é que Deus realmente tem como preferência dele os mais abandonados, né? os mais sofridos, né? A gente vê isso com uma clareza absurda, né? E é tão interessante que a gente vai aprendendo lá no CTI, eu aprendi muitas coisas. Uma delas é Mateus 6, 24, 34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia, basta. Então eu descobri que a gente só tem um dia para viver. E lá no CTI eu descobri que não é um dia. Nós temos uma manhã, uma tarde e uma noite. Porque o paciente no CTI, ele muda. É tudo tão rápido que muda. Às vezes a notícia da manhã não é a mesma da tarde, que não é a mesma da noite. Né? Então, a gente deveria aprender isso para rezar. A gente entrega amanhã, entrega à tarde, agradece o dia que viveu à noite e se abandona nos braços do amor, que é o Espírito Santo, e dorme abandonado, não é? A gente deveria aprender essas coisas, né? Isso chama-se disciplina. Eu preciso disciplinar a minha alma, porque presta atenção, o que carrega esse corpo mortal? Minha alma. Se a alma está enfraquecida, eu vou andar desanimado, desesperançado. Ah, está difícil, ó vida, ó céus, ó luta, que dificuldade para caminhar. Por quê? Porque o espírito não está cheio, é ele que põe o corpo de pé. Essa matéria vale nada. Nós precisamos do espírito que nos sustenta, que nos dá energia vital, que nos coloca de pé, que nos faz, né? Como Nossa Senhora. Vocês imaginam que ela viveu no momento onde Jesus foi colocado no colo dela? E é tão interessante que eu tenho a oportunidade de acompanhar tanta pietá, né? Quantas vezes lá no CTI, para que as crianças, no momento que eles morrem, ou antes de morrer, que ele está no processo, a gente coloca as crianças no colo da mãe. Como eu vejo, de novo, Nossa Senhora com Jesus no colo. E eu fico imaginando que ela deve ter lembrado, né? Quem sabe? Quando Gabriel falou com ela que aquele menino ia ser grande. E aquele menino, o reino dele não teria fim. Vocês imaginem como é que ela era uma mulher centrada em Deus. Como é que ela tinha uma confiança absoluta em Deus. Como que naquele momento ela manteve o equilíbrio. E Santo Agostinho fala dos santos nossos, que são um espetáculo, que a gente lê pouco, né? Estuda pouco. Santo Agostinho disse que como é que a gente conhece o caráter de alguém? É na hora da dor, na hora do sofrimento. Na hora que a coisa está difícil, que a gente fala, não, a situação é difícil, mas eu tenho Deus, eu sou filha dele. E está escrito que nada é capaz de me separar do amor de Deus, nada. Nem a morte, nem o sofrimento, nem a tribulação, nem nada que vier.
eu estou escrito na palma da mão de Deus. Mas isso eu tenho que conhecer. Então meu coração tem que estar cheio dessas coisas para que eu possa dizer, para que isso possa me sustentar. E são essas palavras que mantêm a gente de pé para que a gente dê conta. Senão a gente não dá conta. Senão a nossa esperança vai. Porque a nossa esperança ela não pode ser colocada em nada nem ninguém. A nossa esperança não pode ser colocada no meu sobrenome, na minha conta bancária, no meu status, na profissão que eu exerço. E nisso a pandemia teve um papel, né? Quando esse vírus chegou e nivelou todo mundo, nos colocou absolutamente como somos, iguais diante de Deus. Levantou uma plaquinha e mostrou, você é finito, você morre. E aí nós tivemos que pensar, de verdade, por que eu me levanto a cada manhã? De verdade. Por que eu estou me consumindo? Por que eu envelheço? De verdade, aonde eu estou ancorado? De verdade, aonde eu sustento a minha vida? Está lá em Lucas também, quando Jesus conta da casa, do homem que constrói a casa sobre a rocha e do homem que não tem a prudência e constrói na areia. Se vocês observarem e comparar, tudo que acontece com um acontece com o outro, os ventos, as tempestades, as chuvas, tudo acontece igual. Qual casa que fica de pé? A que está ancorada em Deus. Então, quem é que conseguiu manter o equilíbrio, não desorientar, se manter equilibrado apesar dessa pandemia? Os que estavam ancorados em Deus. Que descobriu, mas se você morrer agora? Falei, se eu morrer agora é lucro, depois eu vou voltar para a casa do meu pai. É lucro, né? Eu vou estar na casa do meu pai, vou voltar de onde eu saí. Isso é espetacular para quem crê, não é? É espetacular para quem crê. Então, meus queridos irmãos, se a gente não trabalhar essa disciplina, como que nós vamos conseguir? Como que eu vou conseguir manter esperança? Porque a esperança, na verdade, ela não é a âncora que eu coloco. Na verdade, ela deveria ser a vela do meu barco. Porque ela tem que me fazer velejar. Ela tem que me deixar ser solta em Deus. Falar, Senhor, o Senhor, na verdade, é o mar. E eu sou o barco. E eu só me leva para onde eu quiser. Por quê? Porque o Senhor é que é o sustento da minha vida. O Senhor é o autor da minha vida. O Senhor é o meu Senhor. E para onde o Senhor me levar, está tudo certo. Mas será que a gente tem coragem de dizer isso mesmo para Deus? Não temos nada, né? Nós temos tanta coisa que caminhar ainda. E uma delas é a gente achar que tudo é nosso, né? Tudo nos pertence. E na verdade, de verdade, o que é nosso? Só os pecados, né? O resto é de Deus. Então a gente precisa de pedir a Ele essas graças. Como é que eu vou caminhar? Eu vou dizer a vocês. Por isso quando eu disse que a gente está acostumado, lá no início eu falei, às vezes a gente descobre que está vivendo uma vida espiritual pela metade. E a gente tem tanta dificuldade em assumir a nossa vida espiritual. E eu disse para vocês, é graça, é graça. A gente precisa pedir a Deus algumas graças, para que a nossa esperança esteja sempre muito bem atualizada, muito bem entregue, muito bem sustentada. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou continuar insistindo com algumas coisas. Nós temos que ouvir a palavra de Deus todo dia. A fé vem pelo ouvir. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que me encher de Deus. E vocês precisam pedir a Deus algumas graças. Uma delas é a missa diária. Filó, diário? É diário. Você não come várias vezes ao dia? Eu preciso me alimentar daquele que é o meu sustento. Jesus é tão doce, é algo tão doce, que Deus nos deu de presente, que Ele não quis ir embora e Ele quis permanecer conosco. Então, Ele se dá para cada um de nós como alimento, como sustento, porque Deus Pai fala para Catarina de Siena, Catarina, se vocês não se alimentarem, vocês não voltam para casa, vocês não dão conta de ficar de pé. Quem é o nosso alimento? É Jesus. Então a gente tem que pedir a Jesus a graça. Senhor, o Senhor me dá a graça de assistir missa todo dia? Filó, não tem jeito na minha vida? Eu te digo, na minha também não teria, não, se eu não tivesse pedido. Preste atenção. Eu tenho que bater ponto às 7 da manhã, no hospital. E tem dia que é 9, 10 horas da noite, eu estou saindo do consultório. Quero que eu vou assistir missa. Eu fui até Jesus. Na hora que o padre levou a hóstia, não é Jesus vivo? Pois é, foi numa hora dessa que eu pedi. Há mais de 20 anos atrás, talvez quase 30 anos, eu falei com ele assim, aproveitando Jesus
que o Senhor está aí vivo. Na hora que o Padre elevou a Eucaristia, que era Jesus vivo, eu falei, aproveitando o Senhor, aqui agora, vivo, eu preciso de uma graça imensa, Senhor. O Senhor não precisa de mim, mas eu não vivo sem o Senhor. Então me dá a graça da Eucaristia diária. Eu preciso. Como é que eu vou para o CTI todos os dias? Enfrentar a dor, o sofrimento, a morte, ficar de pé, manter as mães de pé, manter a equipe de pé. Se eu não tenho o Senhor comigo, eu não dou conta, eu sou fraquinha, sou miserável, preciso do Senhor. E aí eu falei com ele, Jesus, o Senhor sabe de tudo da minha vida, o Senhor sabe dos horários, o Senhor sabe de tudo que o Senhor está comigo, eu não preciso ficar repetindo. Então o Senhor sabe que tem um padre animado. Eu não sei não, mas o Senhor sabe. E ele tem que estar no caminho da Santa Casa, porque eu não posso atrasar. E aí só um parêntese, todas as vezes que vocês fizeram opção por Deus, Deus não tira seu tempo. É impressionante. Ele te acrescenta tempo. São as matemáticas de Deus que a gente não consegue explicar, mas ele é o único que estica o tempo. Então, eu falei com ele, Jesus, esse padre tem que ser animado, tem que começar a missa antes das 7 horas da manhã, de preferência às 6, 6 e meia. Segundo, ele tem que estar no caminho da Santa Casa. E o Senhor vai achar esse padre para mim, que na verdade o Senhor já sabe. O Senhor só vai fazer com que eu fique sabendo. E ele fez. E eu falei com ele, eu quero escutar, eu quero ouvir, quero que o Senhor me mande um recado. E ele mandou. Na segunda o recado não chegou, porque foi a missa no domingo. Na segunda o recado não chegou, quando eu fui rezar à noite, eu queixei com ele. Falei, puxa vida, Jesus, eu falei com o Senhor ontem, o Senhor não mandou o recado até agora. Eu preciso do Senhor, eu estou pedindo porque eu preciso demais. Me avisa onde é que está esse sacerdote, eu preciso assistir missa todo dia. Aí na terça à noite, que eu já tinha o grupo de oração, na terça à noite, quando eu estava encerrando o grupo de oração, chegou uma dentista perto de mim, que só foi nesse dia, para me dar o recado dele, e falou comigo, você sabia que tal capela, do lado da Santa Casa, tem missa todo dia? Olha, se não era ele. Dei um beijo nela, ela falou, por que você está me beijando? Eu falei, não é você que eu estou beijando Jesus em você. Ele deu. E até hoje eu tenho a graça da missa diária, para poder dar conta de viver o sofrimento e a dor na esperança. Quando eu estou perdendo uma criança, eu digo para os pais e canto com a criança, porque anjo, volta para casa como? Cantando. Quando eu canto com as crianças, quando eu ponho elas no meu peito para morrer, ou no colo das mães, eu falo, a morte nos tonteia, mas não nos derruba, porque Jesus venceu ela por nós. E diz, todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Né? Então, são coisas para a gente fortalecer. Essa esperança, eu tenho tanta certeza, que a hora que meus olhos fecharem, eu o verei. Ah, que espetáculo isso, um dia, não é? E eu sei que eu não serei decepcionada disso, né? Então, falei que a gente precisa de missa diária, porque a gente precisa de Eucaristia diária. A gente não pode abrir mão de receber Jesus vivo. Outra graça que a gente precisa, e essa graça nós vamos pedir para Nossa Senhora. Tem só um século que ela pediu, só um século que ela falou, rezem o terço todos os dias. Nós somos um bando de filhos desobedientes, demais da conta. E ela falou, olha, as casas que rezarem o terço, eu lançarei meu manto sobre a casa. E quantos males eu vou evitar? Olha que hoje nós estamos passando por tantos problemas. Hoje as famílias estão tão quebradas, estão tão adoecidas. E quantas vezes eu acho que era somente um terço, para evitar tantos problemas nas famílias. Mas a gente insiste em buscar o recurso fora de um terço. Gente, mas é tão simples, né? 15 minutos, 20 minutos. Se meditar muito, vai meia hora, mas a gente não consegue achar esse tempo, porque é graça. Peça à mãe a graça de rezar o terço todos os dias. Não estou falando nem do rosário inteiro, estou falando pelo menos de um terço, todos os dias. Então, nós já aprendemos que a gente vai à missa diária, a gente aprendeu que reza o terço, a gente precisa voltar aos sacramentos. Ficou fora de moda confessar. Ficou fora de moda. O inimigo de Deus fala assim, pecado não existe mais não. Você acredita em pecado? Não, mas você é muito quadrada. Falo, já sou até retangular, já nem sei o que eu sou mais. É preciso confessar. A igreja, como mãe, fala, pelo menos uma vez por ano, mas isso é nada. Nós, como cristãos, nós temos que largar de ser preguiçoso. Nós temos que confessar pelo menos uma vez por mês. Peça a ela a graça. Fala, a senhora me ajuda a confessar todo mês?
Quem sabe no primeiro sábado, que é o dia que a gente faz a devoção do coração dela. Quem sabe? Uma vez por mês, a gente pede a graça de confessar uma vez por mês. Então, nós precisamos de voltar à vida dos sacramentos. Nós precisamos da confissão. Nós precisamos da Eucaristia. Nós precisamos da oração do terço. E precisamos da nossa oração individual. Filó, mas é muita coisa. Mas não há progresso espiritual se não tiver compromisso? Não há. É preciso que para a gente ter uma caminhada espiritual, para que a gente tenha um crescimento espiritual, eu preciso de um compromisso. Como é que o atleta forma músculo? Se ele exercitar. Como é que eu vou crescer espiritualmente sem ler a palavra de Deus? Sem ficar sozinha com Ele? Sem fechar a porta do meu quarto? E ficar ali como Ele mandou? Quando for orar, fecha a porta do teu quarto e seu Pai te vê? É porque quando a gente fecha a porta do nosso quarto, abre a porta do céu. Aí você chega lá, tem uma senha para entrar. Você chega, está escrito lá em Apocalipse, tem uma senha. A senha é Pai. Você fala, Pai. E ele fala, oi meu filho, estou te esperando. É assim. Quando a gente ficar lá no quarto em silêncio, a gente escuta o nosso coração bater para estar lá no silêncio profundo. Ai, que dificuldade de fazer silêncio, não é? Porque a gente fecha a boca, a cabeça continua falando, o coração continua, porque é uma luta. Porque até para rezar a gente precisa da graça. Mas como é que eu vou aprender a rezar? Se eu começar a fazer todo dia, porque a gente vai pedindo a Deus, o Senhor me ajuda, o Senhor me ajuda. Vocês acham que o Senhor não vai ter o prazer de nos ajudar? Claro que vai, é claro que vai. Então é por isso que a gente precisa exercitar. E Deus vai nos dando, igual o atleta que já pula 10, pula 20, pula 30, sempre tem um obstáculo maior para pular. Os filhos do Altíssimo terão muitas tribulações, não está escrito na palavra, mas também está escrito que de todas os livra o Senhor. Deus está atento. Não precisa, Filó, Deus me esqueceu. E ele fala, como é que uma mãe pode se esquecer do filho que gera? Se por acaso ela se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Então, seja lá o que você está vivendo, eu continuo achando que a gente tem muito problema, que a gente reza pouco demais. E a gente acha que rezou um terço, rezou demais. Nós somos preguiçosos. Chama a sua família para rezar o texto para você ver. Um está com dor de cabeça, outro está morto de cansaço, o outro tem que fazer alguma coisa. É uma luta desligar uma televisão e ajoelhar e rezar. É uma luta. Porque, como diz na palavra de Deus, a nossa guerra não é contra alguém de corpo, é espiritual. Então, por isso que a gente precisa tanto da graça de Nossa Senhora. A senhora me ajuda a colocar o texto em família? A senhora me ajuda a gente meditar? A senhora me ajuda? Tem que pedir ajuda, senão a gente não caminha. Então, meus queridos, é assim. A gente teve a ousadia de colocar a nossa vida sob a luz da palavra. E viu que estava carregando a nossa vida pela metade. A esperança nossa estava igual de pagão, achando que a nossa esperança está em alguma coisa, algum poder público, está nos governos, está em quem tem prestígio, está no meu sobrenome, a esperança está naquilo que eu sou capaz, está nas minhas mãos e na minha força. Ilusão, nossa esperança só tem um nome, é Jesus, e Ele nunca vai te decepcionar. Depois a gente descobriu que eu tenho que procurar aquilo que está me impedindo de viver tudo isso. Depois que nós temos que varrer da nossa vida aquilo que não está bom. Mas para que a gente seja vitalizado, nós vimos que a gente precisa de muitas coisas. E depois que a gente faz esse caminho, a última palavra que ela convida as amigas, depois que ela encontra a moeda, a palavra é alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria é a assinatura de Deus na nossa alma, é a presença dele em nós. Você acha que a gente é capaz de ser alegre pela gente mesmo? Claro que não. A alegria de Deus. Existe uma coisa que o cristão perdeu. A coisa que mais encantava os primeiros, todo mundo que viu os primeiros cristãos, os cristãos tinham uma marca, era alegria. Não sei o que nós fizemos com a alegria. O cristão parece estar tudo morto. Aquele povo, eu creio em Deus, aquele desânimo, não. A palavra de Deus significa ânimo. Ânima é o ânima de Deus, é o Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que é esse motor, Ele que não cansa, Ele que traz essa alegria, Ele que diante das dificuldades, a gente é capaz de parar e dizer, mas eu tenho um Pai.
Eu posso descansar no meu Pai. É Ele que vai assinar em nós essa alegria. É Ele. Somente Ele é capaz de dizer isso para nós. Somente Ele. Mas ninguém é capaz de nos dar essa coragem. Essa semana passada nós vivemos uma coisa tão interessante lá no hospital. Nós tivemos uma criança de 5 anos de idade. Pensa bem, com um tumor cerebral que foi operado, reoperado, tratado e não respondeu. E nós tivemos aquelas etapas difíceis de conversar com a família, as equipes reunidas, decidiram, chegaram à conclusão. Chegamos à conclusão que era fora de possibilidade terapêutica. Então é fora do procedimento de medicamento, mas a vida ainda continua. Então conversamos muito com a família, ele é o 3º filho, de 4. E aí a mãe falou, gente, depois de muita luta, a mãe disse, a única tristeza que eu carrego, além de tudo, doutora, é porque no dia que ele voltou para o CTI, foi o dia do aniversário dele de 5 anos. E o sonho dele era ter tido uma festa do Capitão América. Ele queria vestir a roupa do Capitão América. E queria o Capitão América. Falei com ela, mas isso para nós é fácil aqui no CTI. Então nós vamos organizar a festa. Então fizemos o bolo do Capitão América, enfeitamos o berço de balão vermelho e azul. Colocamos a roupa do Capitão América, compramos o boneco do Capitão América. Reunimos a equipe de CTI com a família dele. E disse para a mãe, por que nós vamos cantar parabéns para uma criança em coma? É simplesmente por um aniversário? Não. Nós estamos aqui celebrando a vida. Essa é uma consciência que eu quero que você guarde. Deus nos chamou para uma vida que não tem fim. Guardem isso. A vida não tem fim. E foi o que eu falei lá na hora. Falei, meu bem, nós estamos cantando aqui o parabéns para você, porque você foi chamado à existência. Não é um tumor que vai encerrar a sua vida. A sua vida vai continuar. E um dia, por causa da promessa de Deus, essa vida continua e nós vamos nos ver. Porque o Senhor não ia atravessar o universo para vir aqui falar uma bobagem conosco. Ele veio aqui para poder nos contar a verdade, para que a gente possa viver na alegria de pertencer a esse Deus. Então cantamos parabéns, claro que choramos, a equipe inteira. Porque o dia que eu parar de chorar diante da dor e do sofrimento do inocente, eu tenho que deixar o CTI. Mas como eu disse para os plantonistas e para os residentes, não estamos aqui para explicar a dor e o sofrimento. Estamos aqui para diminuí-lo, para acolher aqueles que sofrem e para aliviar a dor dentro do que nos é permitido fazer. A gente tem essa obrigação de levar o melhor para cada um. Se não for nesse espírito, eu não dou conta de trabalhar lá de uma forma que seja cristã, não é? Essa é a missão que Ele me deu, como médica, de aliviar a dor e o sofrimento. É isso que a gente tem que estar disposto a cada dia. Então, para que a gente possa tomar essas consciências todas, de viver cada coisa, dessa consciência da vida que é eterna, de um Deus que nos ama, de caminhar na presença do Pai, de viver na alegria do Espírito, alimentado, olhando para o Senhor, tendo Jesus como centro da nossa vida, vivendo abandonado nele. Tem uma escola, que a gente precisa fazer a matrícula nela. Vocês conhecem essa escola? Se você não conhece essa escola, eu vou te apresentar. É a Escola de Maria. Nossa Senhora tem uma escola impressionante. Eu estou te falando isso porque eu já fui inscrita nessa escola. Eu digo para ela sempre que eu sou a pior aluna dela. Ela luta demais comigo, luta. Mas ela é uma doçura, ela é uma paciência sem limite. Não sei se vocês conhecem isso, mas eu fiz a consagração a ela. A consagração que ela ensinou, né? Para São Luís de Maria Montfort. Eu fiz a consagração total à Nossa Senhora, né? Eu pertenço a ela. Para que ela me ensine, eu falo com ela que eu sou para ela como, sabe aquela criança que levanta com os cabelos todos embaralhados, todo embaraçado, todo desalinhado? Eu falo com ela, eu sou essa filha sua, do cabelo todo embaraçado. E ela tem tentado colocar no meu cabelo, eu falo com ela, alinhe os meus cabelos para que a senhora me leve ao rei. Um dia ela vai me levar ao rei. Então, por isso, ela alinha os meus cabelos. Filó, nós vamos dar conta de viver tudo isso que você falou? Eu também estou na escola, eu também estou aprendendo. Já consigo fazer. Eu não falaria com vocês uma coisa que eu não sou capaz de fazer. Com a missa diária, a oração do terço, a adoração do Santíssimo, a confissão mensal. Mas tudo, não porque eu sou bacana, porque eu pedi a graça e não paro de pedir. Né? Quando a gente tem uma dificuldade, a gente pede a graça. Então, como a gente entra na escola dela, de mãe,
né? O que é maravilhoso, o que eu amo rezar Ave Maria? Porque é a oração do agora, né? Roga por nós, pecadores, que ora agora. Nossa Senhora é mãe, então ela cuida da necessidade do filho que ora agora. Porque as 2 horas, os 2 momentos mais importantes da nossa vida é agora, como diz Santa Teresinha de Lisieux, para poder amar e servir ao meu Deus, eu só tenho agora. Eu só tenho agora, Senhor, para vos amar e vos servir. Então, agora é um momento importante, e na hora da nossa morte. Então, a gente entra na escola dela e pede a ela que nos ajude. Sempre ela que vai nos ajudar a chegar até Deus. É sempre ela que vai nos ensinar a ser cristã. Ela foi discípula do Filho. Nos ensine, Senhora. É ela. Nossa Senhora vai nos colocar no caminho. Ah, Filó, não tem jeito para a minha vida. Não tem. Deus pega a nossa miséria, Ele pega o lixo e faz uma obra de arte. Você sabia disso? Quando a gente acha que já não é nada de nada, está pior do que qualquer coisa, fala, não, claro que tem jeito. Quem é Deus? Quem pode comparar com Deus? Ninguém. Deus é Deus, ninguém como Ele. Ele que nos fez, Ele nos recria a cada minuto. É só pedir. Fala, só me faz de novo? Como o barro na mão do oleiro, só me faz de novo? Me faça, Senhor. Vamos começar uma nova história. Me põe na escola dela. Eu falo com ela, me esconda debaixo do seu manto, Senhor. E que eu ande agarrada nela. Então é isso, né? A gente poder ter essa certeza, né? A esperança nossa, a certeza que tudo vai dar certo, a certeza que as coisas vão caminhar bem, a certeza que só chegará para mim o melhor, é porque eu sei que eu estou no coração de Deus. Não só eu, cada um de nós. É porque eu sei que cada um de nós é o pensamento de Deus. Porque Deus, eu estou inscrita na palma da mão dele. Porque Ele não me perde de vista. Deus não nos perde. Está escrito em Ezequiel, que Ele busca a ovelha que se perdeu. Ele pega aquela que está fraquinha, carrega no colo. Aquela que está machucada, Ele faz curativo. Ele cuida, pessoalmente, de cada filho dele, de cada filha dele. Ele cuida. Não tem ninguém como Ele. É Ele, em pessoa, que faz isso. Como eu gostaria que você compreendesse isso e desarmasse seu coração e aprendesse a viver. Então agora que nós já vimos, é claro, um esboço de tudo isso, que a gente sabe que é possível alimentar, é possível viver dessa forma, nós vamos pedir a Nossa Senhora. Ela que é a mestra da esperança, não é? Imagina, ela esperou contra toda esperança. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela foi acreditando em contemporaneidade. À medida que as coisas aconteciam, Nossa Senhora ia acreditando, ela não sabia de nada. Ela só tinha uma confiança absoluta e incondicional ao Pai. Essa graça nós vamos pedir a ela hoje. Para mim e para vocês todos que estão nos ouvindo, né? Nós vamos falar com ela. Me ajuda a acreditar em Deus como a senhora acreditou? Porque a senhora foi feita imaculada. Mas a senhora teve a liberdade de não permanecer imaculada. Mas a senhora quis permanecer imaculada. A senhora fez a opção de não pecar. Assim como Deus Pai falou para Caim. Tu podes não pecar. Tu podes não cometer o mal. Tu podes. Então, ela quis. E ela viveu absolutamente entregue. O Espírito Santo fez dela o que quis. Nossa Senhora para nós é um modelo daquilo que Deus fará na vida de cada um de nós se acreditarmos. Nem entregues, entregue a ela. Então hoje eu vou te convidar. Se você ainda não tem uma intimidade com a Nossa Senhora, ela dará se você assim quiser. Porque ela é mãe. E às vezes numa família a gente é mais agarrado na mãe, outros são mais agarrados ao pai, mas nem por isso ela deixa de ser mãe de todos. Nós fomos entregues a ela lá no Calvário. Lá nos pés da cruz, Jesus olhou e nos entregou para ela. Então nós vamos pedir a ela, ou agora você vai rezar comigo daí onde você estiver. Nós vamos rezar a Ave Maria, que agora nós vamos fazer um pedido a ela. Nós vamos pedir a ela tudo isso que eu falei. Ela vai nos conceder essas graças, não é? A quem desejar. Por intercessão dela, para que Nossa Senhora quer? Nos levar a Jesus. Ela não quer nada para ela, não. Ela quer nos levar a Ele, né? A alegria do coração da mãe é que a gente olhe para o filho dela. Então agora nós vamos encerrar agradecendo a Deus, né, por essas palavras, porque essas palavras nos alimentam, nos sustentam, pela alegria da gente saber que Ele é a nossa esperança. O Senhor é a minha esperança. A minha esperança tem nome, é Jesus. Filho de Deus, Filho de Maria.
né? Então, hoje nós vamos pedir à Nossa Senhora que interceda por nós. Maria Santíssima Senhora, que é a mãe da esperança, aquela que viveu a esperança contra toda esperança, aquela que nunca desesperou, mas aquela que esperou, porque a Senhora sempre esteve em Deus. Nos ajude a estar em Deus. Nos ajude, coloque o nosso coração no coração de Deus. Inscreva todos os seus filhos, Senhora, todos aqueles que nesse momento estão junto comigo nos escutando. Nos coloque na sua escola, nos matricule na sua escola, para que a Senhora possa ir nos formando como discípulos de Jesus. Nos ajude a rezar, nos dê a graça do terço diário, nos dê a graça da missa diária, nos dê a graça da confissão, nos dê a graça, Senhora, de sermos seus filhos, nos conceda. Nos dê a graça de não nos escondermos de Deus, mas permitir que o olhar de Deus nos alcance. Não nos deixe fazer como Adão que se escondeu de Deus, mas nos mostre ao Senhor para que Ele trabalhe em cada um de nós. Então eu coloco no coração imaculado da Senhora todos os meus irmãos que nesse momento me escutam, toda a comunidade da Canção Nova, o Padre Jonas, todos, Senhora, coloco no vosso coração imaculado para que a Senhora interceda por nós junto a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.